Bom, vamos começar então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade Python, os mais de 20 anos de história. Eu sou a Juliana. Meu nome é Ana Dulce. Eu sou engenheira de software e participo da comunidade de Python tem um pouquinho mais de 10 anos. Já participei de várias coisas, principalmente de organização de eventos. É meu hobby, organizar eventos de Python, tá? Faço isso há vários anos e vários por ano. E eu já fui presidente da Associação Python Brasil também. Bom, eu também sou desenvolvedora de software. Eu, apesar de estar na comunidade ao mesmo tempo que ela, eu gosto mais da parte de palestrado que de organizar os eventos. Então, eu já palestrei em várias edições da Python Brasil. Já palestrei na Python US também, que é o evento internacional de Python. Atualmente, eu sou a presidente da Associação Python Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela durante essa palestra. E eu também recebi o prêmio da Associação Python Brasil 2023, pelas minhas contribuições com a comunidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. E, bom, qual é a nossa agenda hoje? Nós temos 4 grandes tópicos. O primeiro deles, a gente vai falar sobre onde entra o software livre nessa história, né? Porque foi assim que a comunidade Python surgiu aqui no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho dos eventos dedicados, como a Python Brasil, os eventos regionais da comunidade. Depois, como que a Associação Python Brasil surgiu e qual é a burocracia que ela resolve. E, no final, vai ter um panorama atual de como está o cenário da comunidade Python no Brasil. A gente vai começar falando um pouquinho sobre essa história e essa conexão entre o software livre e a comunidade Python. A comunidade Python ela surgiu justamente dentro dos eventos de software livre. As pessoas da comunidade, elas se organizavam para ir para os eventos de software livre. Na época do Fizzling, que o pessoal comentou aqui de manhã, existia realmente uma organização de pessoas, as pessoas se organizavam por e-mail para se encontrarem no Fizzling todo ano, porque a gente não tinha ainda um evento dedicado para a linguagem Python. E aí tem uma fotinho do pessoal do Fizzling. Várias pessoinhas. 2004. Realmente a gente fala que é um pouquinho mais de 20 anos de comunidade Python organizada. É um pouquinho mais de 20 anos de comunidade Python organizada. Aí, inclusive, tanto eles gostavam de ir nos eventos de Python, que eles precisavam de um jeito de se identificarem lá. E eles tiveram a ideia de fazer uma camiseta para se encontrarem nos eventos de Python e saberem quem são as pessoinhas que eles estavam procurando, né? Porque o pessoal só se conhecia por lista de e-mail, como é que ia descobrir que estava ali conversando com uma pessoa que também era da comunidade? E, bom, com essa participação da comunidade Python dentro dos eventos de software livre, surgiu a ideia de se ter um evento dedicado ao Python no Brasil. E essa ideia ela foi ganhando força e assim surgiu o nosso evento principal de Python no Brasil, que é a Python Brasil. Aqui a gente tem uma foto da primeira versão da Python Brasil, na época ali ainda chamava Python Day, em 2005. Inclusive aconteceu aqui em Campinas, foi aqui no Unicamp. Então aqui a gente tem algumas das pessoas que estavam lá no FIS, já estavam participando do Python Day nessa época. A gente não sabe se tem alguém aqui hoje no evento que participou desse evento, mas assim, dado que a gente está no Unicamp, num evento de software livre, que existia uma conexão bem forte entre esses dois grupos, talvez exista alguém que estava na foto aí. E, bom, esse primeiro evento foi organizado pelo Rodrigo Serra, ele foi o primeiro responsável pelo evento Python no Brasil. E a gente tinha bastante público interessado nos eventos, tinham as pessoas interessadas em organizar, só que tinha uma burocracia muito grande. E essa burocracia é o problema que o CNPJ resolve, né? Patrocínio, suporte para nota fiscal. Todas as vezes que a gente tem que interagir com outras instituições, normalmente você precisa ser uma instituição. Porque, assim, as questões burocráticas, a gente tem que se adequar a elas, a gente não tem muito como fugir delas, né? Então, todas essas questões de emitir nota fiscal, movimentar dinheiro como pessoa física, que inclusive está escrito aqui não recomendado, é realmente muito não recomendado, nunca deu nenhum problema que a gente saiba, tá, na nossa comunidade, de alguém sumindo com dinheiros, mas assim, muitas coisas podem acontecer, então a gente sempre avisa, não faça isso. A gente, no caso,
teve esse primeiro evento que ainda não tinha suporte de uma associação, mas eventualmente a gente foi pensando que isso é uma coisa necessária. E, bom, a solução então, para esse problema foi a criação de uma associação que ia conseguir resolver toda essa burocracia para a comunidade. E aí as primeiras conversas, né, foram de ter uma fundação na época, mas aí foi descoberto que não podia ser uma fundação. Mas a ideia era ser uma organização, então, sem fins lucrativos, para promover esse suporte. E aí, para poder patrocinar, né, a criação dessa associação, na época, como ia precisar ter os custos do cartório, todo o custo de contabilidade, tudo que é envolvido na criação do CNPJ, foi feita uma campanha para a venda de botões. Infelizmente, a gente não conseguiu achar uma fotinha para colocar aqui, mas foi isso que viabilizou a criação da Associação Python Brasil. E essa campanha foi feita onde? No Fizzly, né, gente? Porque era onde o povo mais estava. Aí, em 2007, efetivamente, se criou uma associação Python Brasil, entre muitas idas e vindas em cartórios, porque a gente sabe que foi uma questão bem delicada, porque eram várias pessoas não profissionais nessa área querendo criar uma associação. Então, aconteceu muito de o nosso estatuto não ser uma coisa viável legalmente. Então, ele chegava no cartório, o cartório falava, não pode, e tinha que voltar para trás, corrigir e voltar para lá de novo. Em 2007, teve a nossa primeira assembleia. Inclusive, vocês estão vendo aí os nossos excelentíssimos fundadores da Associação Python Brasil. E vocês não estão vendo nenhuma mulher porque ela tirou a foto. A gente só tinha uma. E aqui é o nosso estatuto final, que está falando coisas básicas de que quais são os objetivos, né, da PIB, que eu vou passar por cima aqui dizendo que é basicamente fomentar o Python no Brasil. Mas na prática, o que a gente faz como Associação Python Brasil é geração de nota fiscal. Geração de nota fiscal para todos os lados é o que a gente mais faz como associação. Por quê? Essa interseção entre instituições, o que a gente mais precisa é de documentos fiscais que comprovem esse fluxo de caixa, né? Pagamentos. Pagamentos, a gente tem aqui essa parte de pagamentos, mas na verdade a gente faz uma centralização de todo o fluxo de caixa, de todos os eventos de Python no Brasil. Porque não adianta nada a Associação Python Brasil emitir a nota se o dinheiro não estiver passando pelas contas da Associação Python Brasil. Se a gente fizer isso, a gente vai estar causando o problema e não resolvendo. Então, todo o dinheiro dos eventos ele fica centralizado numa conta da PIB, para que isso não esteja em conta de pessoa física. E aí, esses eventos, eles precisam solicitar todo esse trâmite de pagamento para a associação e ela vai transitar esse dinheiro para onde ele deveria chegar. Tanto para ele chegar nessa conta, quanto para ele sair dessa conta, é toda a associação que faz esse trabalho. Aí, a gente também tem o trabalho de manter todos os domínios do .python.org.br, todos os nossos domínios de eventos e alguns domínios aleatórios por aí que usam esse domínio são mantidos pela Associação Python Brasil. Nós também temos que lidar com a parte de impostos, porque tem imposto municipal, tem todos os impostos de uma associação, que é uma sociedade civil, que precisam ser contabilizados. A gente tem que interagir com o pessoal da contabilidade, e assim, sempre chegam umas demandas voadoras. E, por último, um outro, digamos que é uma dor, né, da Associação Python Brasil, é que a gente também gera muita documentação para aquisição de ingressos para os eventos via nota de empenho. E, bom, o que essa associação provê para a gente, então? Toda a parte de prestação de contas, a parte da governança, é tudo centralizado na PIB, né, que é a Associação Python Brasil. E o que a gente tem nessa questão da parte da transparência e da confiança? Nós temos, a cada 2 anos, as eleições para diretoria e conselho. As eleições são sempre feitas em assembleia. Então, tudo tem bem definido quais são as responsabilidades de cada diretor, quais são as responsabilidades do conselho. A gente tem a diretoria e os conselhos, né, na organização. A gente também tem tudo, a parte da transparência financeira,
Todas as transações financeiras elas são documentadas, então a gente tem uma página de financeiro, onde é possível auditar esses dados. E, bom, a gente tem, então, a nossa Assembleia Geral todos os anos. A gente também convoca algumas assembleias extraordinárias quando necessário. Inclusive, a gente teve uma agora recentemente. Semana passada. Semana passada. E, bom, na Assembleia Geral, então, a gente tem a votação, né, para a diretoria e para o conselho. Se for necessário fazer alguma alteração em estatuto, é preciso ter 2/3 dos associados de acordo. Então, isso garante que não vai ser uma pessoa que vai tomar uma decisão que pode afetar o futuro da comunidade. Tem que estar sempre sendo tomada assim, em conjunto. E a gente também tem toda a parte de prestação de contas, né, dos relatórios fiscais. Aqui tem uma foto da nossa página do financeiro, né, que é no financeiro.org.br, que a gente consegue ver como que está o caixa da associação, o caixa dos eventos e como que é essa movimentação dos valores. E aí também que a associação ela também provê que a nossa comunidade escale e que ela cresça. Essa maturidade institucional traz para a gente o fato de que os eventos eles de fato conseguem abordar as empresas. Eu não sei, eu imagino que aqui na MiniDevCon, no Flissol, isso acontece de uma forma diferente. Eu não sei se vocês de fato têm patrocinadores e tem um fluxo parecido com o nosso. Mas nos eventos de Python, o que a gente mais tem é uma questão de venda de ingressos e uma questão de patrocínio de empresas. Essa questão de patrocínio de empresas incorre em contratos, em verificação de cláusulas. Todas essas cláusulas elas já vêm incluídas uma cláusula de transparência financeira para que todas as empresas com quem a gente está fazendo negócios saibam que a gente vai divulgar todos os valores que foram repassados para a gente. O fato da gente também ser uma associação também nos permite contratar serviços que a gente não teria acesso como pessoa física. Nem todas as instituições que a gente vai tentar contratar aceitam contratar pessoa física. E também a gente tem o respaldo de uma associação quando a gente vai tramitar em questões de ser contratados por instituições governamentais para prover treinamentos. Isso é um termo mais utilizado por eles, mas quando a gente está posteando, né, servidores públicos, eles tratam isso sempre como uma licitação. Então, você tem que ter uma associação, uma instituição por trás, com todas as questões legais em dia, porque senão você não consegue que essas pessoas participem do evento. E como Python é uma linguagem bastante utilizada e utilizada pelos servidores públicos, principalmente o clone, a gente tem assim uma necessidade de participação dessas pessoas no evento, então a gente tem esse fluxo recorrente todos os anos. Então, para a gente é muito importante que essas pessoas consigam vir para o evento. É muito importante que a nossa instituição continue com o nome limpo o suficiente para que essas pessoas consigam vir para o nosso evento. E, à medida que toda essa burocracia que a gente reclamou se torna natural para a gente consegue visualizar que isso se torna mais uma oportunidade do que um problema. Depois que a gente resolveu o problema que era não temos um CNPJ, todas essas questões que nos mantinham distantes desses outros patamares só nos fizeram crescer ainda mais. Ao ponto de chegar no status de ter o maior evento Python da América Latina. É claro que isso não é muito difícil, porque o Brasil também é o maior país da América Latina, né, gente? Então a gente fala que a gente gosta do título, mas sabemos que não é uma coisa muito difícil de conseguir. E, bom, qual que é o resultado, então, de a gente ter tido essa popularização dos eventos, né? A gente está fazendo a nossa comunidade chegar a cada vez lugares mais distantes. Aqui a gente trouxe algumas fotinhas. Em 2008, a gente já consegue ver que já tinha bastante gente participando da Python Brasil. A gente tem também aqui um depoimento de uma pessoa, né, que mencionava que, na época, ele não era desenvolvedor, mas com o Python ele conseguia fazer coisas que ele jamais conseguiria fazer em outras linguagens. E ele se sentiu muito em casa com o evento, porque a comunidade é muito acolhedora, né? Isso é uma das coisas que são um dos diferenciais da comunidade Python. É uma comunidade muito acolhedora e você não precisa ser um programador que utiliza a programação como um fim, né? Como estar no mercado de trabalho como um programador para poder programar em Python. Então isso atrai todo tipo de público para os eventos. Aqui a gente tem mais uma fotinha de 2014, então chegamos até na praia, né? Então os eventos eles acontecem sempre
a gente tenta distribuir dentro, como o país é muito grande, né, então distribuir dentro das regiões, então cada ano acontece uma região do país. E, bom, a gente já teve no interior, já teve no litoral, e agora a gente está tendo sempre uma rotatividade, inclusive nesse ano vai ser em Florianópolis, aí ano que vem já é no Pará, então a gente tem em Belém do Pará, então já tem um deslocamento bem grande. E com isso a gente conseguiu fortalecer então a comunidade, a linguagem já está bem popular, e nem todas as lideranças que a gente tem na comunidade, elas não estão com a gente desde o começo. Né? Justamente por isso, como está se popularizando, vem chegando cada vez mais gente, então está tendo sempre uma rotatividade de quem está fazendo parte das lideranças. E por liderança a gente fala realmente quem está puxando as atividades da nossa comunidade, não é necessariamente liderança técnica. A gente precisa de pessoas. Nós somos uma comunidade, nós somos uma organização sem fins lucrativos, nós somos todos voluntários. Então a gente precisa de gente disposta a fazer, né? No caso, todos os anos a gente reconhece essas pessoas. A Associação Python Brasil, ela tem um momento lá na Python Brasil, que é nosso evento nacional, onde a gente entrega um prêmio, que chama Prêmio Dornelles e Jean Peg, que é um prêmio dedicado a duas pessoas que foram muito inspiradoras e já estiveram na nossa comunidade. Infelizmente, elas não estão mais aqui. Mas, como elas eram uma referência para a gente continua premiando pessoas que tragam o mesmo sentimento, essa mesma característica para a nossa comunidade. Pessoas que a gente considera exemplos e que a gente gostaria que fossem espelhos para outras pessoas. E aqui nessa foto são os premiados do ano passado, que é a Rafaela Bazanella, que é nada menos do que a pessoa que tirou a foto lá no começo da associação, que eu falei que é a única mulher que não tá lá na foto. Essa pessoa maravilhosa aqui, Thaís Viana, e o Adorilson Bezerra, que é lá do Nordeste. Ele é do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem duas gerações totalmente diferentes de pessoas aqui da comunidade Python. A gente tem o pessoal que chegou depois, e a gente tem a pessoa que estava aqui desde o começo, e a gente considera que elas são referências pra gente, foram as premiadas no último ano. É claro que não dá pra premiar todo mundo, gente, mas assim, a gente tem pessoas que a gente considera realmente incríveis. E aí, aqui tem uma fotinho, talvez vocês conheçam alguém das pessoas que a gente considera como exemplos e já foram premiadas aqui pelo Prêmio Dornelles. São todas essas, atualmente. E, bom, agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a descentralização do ecossistema, porque como ter um evento só não está sendo viável para que todas as pessoas consigam participar. Então, como a gente tem muitas comunidades locais crescendo, né, então a gente tem os grupais, que são os grupos de usuários Python, tem os PUG, que é Python User Group, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, foram surgindo essa necessidade de terem mais eventos que estejam próximos dessas comunidades. Nem todo mundo consegue se deslocar para ir para Florianópolis, por exemplo. O pessoal do Nordeste esse ano vai ter um pouquinho de trabalho para conseguir ir para o Sul. Então, com essa dificuldade de ter toda essa gestão geográfica, né, pelo tamanho do nosso país, foram surgindo os eventos regionais. O primeiro deles que surgiu foi a Python Nordeste, em 2013. Então, já vai fazer 13 anos que nós temos a Python Nordeste todos os anos. E foram surgindo diversos outros Python Days e Python Days, né, antigamente. E aqui a gente tem, então, o banner da Python Nordeste, né, da primeira edição, que foi em Fortaleza. Aqui algumas das camisetas das últimas edições, inclusive são sempre muito bonitas. E agora a gente também tem, né, depois que surgiu a Python Nordeste, foram surgindo as outras regiões também. Então a gente tem a Python Sudeste, que esse ano vai ser no Rio de Janeiro, Python Norte, Python Sul, Python Cerrado, que é em Brasília ou na região do Centro-Oeste, o Caipira, que é o melhor evento de Python, na nossa opinião. É o único evento de Python com que Antônio Paçoquinha. Ele acontece sempre no interior do estado de São Paulo, então já aconteceu em Ribeirão Preto, em São Carlos. Era para ter acontecido em Campinas em 2020, mas aí a pandemia não deixou isso acontecer. Aí voltou para Ribeirão e esse ano vai ser em São Carlos de novo, então todos convidados, se quiserem lá prestigiar o evento com a gente. Pai Caxias do Sul é bem forte também, considerando que a Associação Python Brasil surgiu em Caxias do Sul também, né, ela é registrada lá. E eu tenho o Diego Girls acontecendo também no país todo. Aqui é alguma das fotinhas dos eventos desse ano. Então, a gente vai ter todos os regionais acontecendo esse ano, que é uma grande vitória. A Python Sudeste tinha ficado inativa por alguns anos, até a gente conseguir voltar com ela depois da pandemia em São Carlos. E aí agora, depois que a gente
teve a parte sudeste de 2024, a gente está tendo todos os regionais acontecendo todos os anos. Em relação aos eventos ainda, a gente tem que agradecer muito a Python Nordeste por ter aberto caminho, por ter dado a ideia de fazer em outros locais, porque assim, eles foram um precursor de uma onda que se espalhou pelo resto do Brasil. À medida que o evento foi crescendo, outras preocupações começaram a aparecer. Quando a gente tem um evento com muita gente, a gente vai ter que começar a se preocupar se esse evento é um lugar seguro para todas essas pessoas. Quando a gente começou a conversar sobre isso, numa época que eu ainda não estava participando da comunidade, tá, gente? Infelizmente. A gente começou a conversar que era necessário pensar em não apenas, chamar essas pessoas para o evento, mas prover um local que fosse realmente seguro para elas, né? Elas têm que vir e ter uma boa experiência, não só vir e sair daqui traumatizada, né? Então, uma das nossas iniciativas foi o Código de Conduta, que é uma regra básica de convivência, tipo, respeite as pessoas e respeite as leis do país. A gente gostaria que todo mundo realmente se sentisse bem-vindo, mas tem aí mais uma série de recomendações nesse documento. E eu acho que eu falei essa parte, pode continuar. Bom, e aí a gente, além do código de conduta, a gente também tem a parte da diversidade e inclusão. Então, não basta só a gente tornar o ambiente acessível e inclusivo, a gente tem que também trazer a oportunidade para as pessoas que precisam disso conseguirem chegar nesse evento. Então, essa parte da diversidade e inclusão, ela é um requerimento que vem de cima. Então, a gente tem a Python Software Foundation, que é a PSF, que é a fundação internacional que cuida da linguagem Python. E a PSF ela é uma das grandes patrocinadoras dos eventos. Infelizmente, a verba está acabando, mas até o ano passado eles patrocinavam basicamente todos os eventos de Python que a gente tinha aqui no Brasil. E eles pedem bastante a questão de métricas de diversidade. A gente tem que ter diversidade tanto de participantes quanto de palestrantes. Até de organizador. Na organização, eles pedem todos os tipos de métrica para garantir que o dinheiro deles está sendo utilizado para esse fim. A gente também teve a campanha das PyLadies, que foi uma iniciativa que veio da comunidade para conseguir levar mulheres que programam em Python para a Python Brasil. Então, o PyLadies é uma comunidade internacional para mulheres que programam em Python, inclusive a gente faz parte do PyLadies, que assim que a gente chegou na linguagem Python. E a gente teve essa campanha, então, a primeira vez em 2016. E a gente também tem o fundo de inclusão da PIB, que é a parte, o restante do caixa dos eventos, do excedente que fica na conta da PIB, ele é dedicado para esse fundo de inclusão, de uma forma que a gente consiga fazer essa ação vindo da Associação Python Brasil e não precisar do financiamento coletivo, igual aconteceu na primeira campanha. Então, aqui a gente tem um textinho da Paula Grangeiro, né, que ela estava à frente da organização da campanha em 2016. A ideia é que a gente tinha muitas palestrantes mulheres na Python Brasil 2016, que inclusive foi em Florianópolis, então vai fazer 10 anos da voltar para Florianópolis de novo. E aqui a gente tem algumas das palestrantes que foram contempladas com a campanha e que precisavam de apoio para poder participar do evento. Eu sou uma delas, inclusive, então a Python Brasil 2016 foi a minha primeira Python Brasil, que é a primeira vez que eu palestrei, e eu só consegui ir para lá por conta dessa campanha. Então eu sei o quanto ela é importante, o quanto ela ajuda as pessoas a chegarem onde elas querem estar. E aqui um pouquinho também do fundo de inclusão, né, que eu já mencionei. Então, a ideia é a gente conseguir trazer os grupos subrepresentados para a Python Brasil, não somente mulheres, também nós temos o AfroPython, que também é uma iniciativa muito importante na área de inclusão dentro da comunidade Python. E aqui a gente consegue ver um panorama. Vamos para o anterior? É que assim, esse fundo de inclusão ele foi criado num momento muito específico. Durante a pandemia, a gente tinha um cenário econômico muito propício para os eventos de Python, para as iniciativas de computação em geral, né? Era aquele momento em que, economicamente, nós estávamos em destaque. Então, para um evento online, a gente recebeu uma quantidade de patrocínio muito acima do necessário para manter o evento. A Python Brasil e todos os eventos de Python são eventos sem fins lucrativos. Isso quer dizer que todo o dinheiro que a gente recebe, a gente gasta no evento. E se a gente não gasta no evento, fica no caixa da PIB, como a Ju disse. Mas assim, isso é um excedente. Porque, idealmente, o que a gente pensa a gente só vai arrecadar o montante necessário para cobrir os custos do evento. Ninguém aqui vai ganhar nada com isso, até porque todas as pessoas que organizam são voluntários. Então, como
a gente tinha ganhado um dinheiro de patrocínio que a gente não tinha nem condições de gastar, porque era um evento online, a gente resolveu, naquela assembleia, pautar a ideia de gastar 50% daquele valor para levar pessoas de grupos subrepresentados para o próximo evento, que aconteceria presencialmente em Manaus. Então, foi um cenário muito específico, onde a gente tinha realmente um montante muito excedente na PIB. A gente sabe que, dado que o cenário econômico mudou, não necessariamente a gente vai conseguir manter essa iniciativa por muito tempo. Se a gente conseguir, é claro que isso vai ser maravilhoso, mas a gente tem essa noção de que pode ser que essa iniciativa não perdure. Ano passado, ela aconteceu de novo, numa escala bem menor do que essa primeira. Se eu não estiver enganada, a nossa primeira iniciativa levou 75 pessoas para o evento. Isso fez uma diferença bem grande para cada uma dessas pessoas. Aí a gente estava comentando. Como a gente consegue ver o impacto dessas iniciativas de diversidade e inclusão na comunidade. Na comunidade Python, nós temos o termo Big Kahuna, que é a pessoa responsável pelo evento que ela está organizando. Então, a pessoa que organiza a Python Brasil é chamada de Big Kahuna. E aqui a gente tem o histórico de quais foram as pessoas que estavam à frente da Python Brasil. E em negrito a gente consegue ver a progressão de quantas mulheres estão à frente da Python Brasil agora. Então, aqui a gente já consegue ver que a partir de 2020, basicamente, quase todos os Kahunas eram mulheres. Então, a gente consegue ter essa visão de que as pessoas que chegaram na comunidade estão ficando e estão contribuindo também. E que elas se sentem confortáveis o suficiente para puxar o evento nacional. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente, sabe? Porque, às vezes, eu organizo esse evento há vários anos. Já aconteceu muito de pessoas falarem: eu adoraria ajudar na organização, mas eu não acho que eu tenho capacidade para isso. Gente, você não deveria estar se perguntando uma coisa dessa sobre uma atividade voluntária. E, bom, a gente tem aqui, então, uma pessoa que vai estar à frente do evento esse ano, que está prestigiando a gente aqui hoje, conseguiu chegar a tempo. Quase. E, bom, Continue. Bom, com a criação da Associação Python Brasil, como que a gente tem essa comunicação com a comunidade? A PIB, como a Dulce comentou, ela foi criada por pessoas que eram entusiastas de programação, não tinham tanto conhecimento da parte da associação, e aí, ao longo dos anos, esses processos foram sendo atualizados, né, foram sendo definidos, de uma forma que a gente consiga atender melhor as necessidades dos eventos atuais. Então, cada gestão tem as suas mudanças, né, na forma com que a associação é gerida, sempre visando ter essa melhora no fluxo para os eventos. Então, hoje em dia, o que a gente tem várias automações que permitem os eventos solicitarem nota fiscal para os patrocinadores, permitem solicitar que o pagamento seja feito. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que é o fluxo de solicitação de nota fiscal. A gente também teve uma iniciativa que veio da minha gestão esse ano, que a gente, com a queda do Eventbrite no Brasil, a gente utilizava bastante o Eventbrite para venda dos ingressos dos eventos, e agora o Eventbrite não funciona mais no Brasil. E isso gerou um pânico na comunidade. Tipo, nossa, o que a gente vai utilizar agora? Porque era isso que a gente utilizava para vender os ingressos. Então, agora a gente tem a nossa própria instância do Pretis, que é uma solução open source para fazer a venda de ingressos. Então, a gente já está colocando ela no ar esse ano, para fornecer esse serviço para os eventos que têm essa necessidade. E as outras dores que a gente resolveu também. Então, essa questão da nota fiscal, né? Basicamente, todos os patrocinadores sérios precisam de uma nota fiscal para comprovar para onde o dinheiro foi. Não lidar com contas de pessoas físicas, né? Por conta de todos os riscos envolvidos de ter dinheiro nessa quantidade na mão de qualquer pessoa. Os ingressos via nota de empenho, que a Ana comentou, né? Que quando um servidor público precisa participar de um evento sendo pago pelo governo para isso. Contratação de fornecedores, que nem todos os fornecedores podem ser contratados como pessoa física. O sistema de ingressos, então, que é uma das dores que tentamos solucionar agora. E o adiantamento de caixa, que é um ponto muito importante para a Python Brasil. É muito importante para os eventos em geral. Assim, ao longo dos anos, não era o nosso objetivo, tá? Mas ao longo dos anos foi sobrando dinheiro na conta da PIB. Dinheiro realmente que os eventos não deram conta de gastar e que simplesmente sobraram ali.
A gente tem uma espécie de regra que diz que a Python Brasil, que é o nosso evento nacional, ela pode utilizar desse caixa caso ela não consiga se manter. Inicialmente, no começo da PIB, no começo da Python Brasil, a Python Brasil só dava prejuízo. Inclusive, a Associação Python Brasil, ela utilizava parte do dinheiro das anuidades dos nossos associados para cobrir pombas de caixa da Python Brasil. Então, assim, esse cenário ele foi começando a se estabilizar ali cerca de 10 anos atrás. Mas por muito tempo, a Python Brasil ela não dava lucro, ela dava prejuízo. Nesse mesmo cenário, a gente tinha os eventos regionais, que é Python Nordeste, Python Sudeste, Python Cerrado, etc. Esses eventos, a gente tem um acordo com eles que eles não podem fazer a mesma coisa que a Python Brasil faz. Eles não podem ficar no negativo. Só que a gente confia que eles estarão pelo menos um 0 a 0 com a gente no final do evento. O que quer dizer que, normalmente a gente fala assim para os eventos, se eles tiverem alguma garantia mínima de que eles terão um montante no fim do evento, eles podem gastar esse dinheiro adiantado. Por quê? Porque normalmente, principalmente para fornecedores, quando você tem que contratar um fornecedor, para você pagar o menor preço, você tem que contratar ele mais cedo. Isso quer dizer que muitas vezes você tem que fazer um pagamento quando você ainda não tem esse dinheiro em caixa. Você está negociando patrocínios, você fechou um patrocínio, mas o patrocinador vai pagar só daqui 60 dias. Então, como a Associação Python Brasil tem um montante em caixa, a gente tem essa flexibilidade de permitir que os eventos adiantem pagamentos. Esse é o maior recurso que a PIB pode fornecer para os nossos eventos, porque isso permite que eles façam os melhores negócios para eles e que eles realmente economizem, né, no fim das contas, para não ter que contratar fornecedor em cima da hora, porque esse é o maior custo de um evento. E aí, a PIB ela vai além, né, dessa parte de dispor da parte democrática. Ai, eu me perdi, gente. Bom, então assim, a gente tem, né, os nossos associados, que são as pessoas que pagam todos os anos para manter a associação rodando. E esses associados, eles têm o direito de solicitar o suporte para os eventos que eles estejam organizando, desde que seja relacionado ao Python. Então, a gente dá esse suporte e a gente visa tirar esse atrito para os organizadores poderem focar em fazer o melhor evento que eles conseguem, sem ter que lidar com toda a dor de cabeça que a gente consegue resolver. E com isso, a gente está fazendo a comunidade sempre se expandir e sempre evoluir. O nosso problema é que até agora a gente falou coisas bonitas, mas não necessariamente tá indo tudo bem, tá? Nós temos um grande dilema. Se vocês forem olhar as atas das assembleias, vocês vão ver que isso aí é um problema muito recorrente, que chama os nossos associados. A gente acabou de falar os dois benefícios que eles têm. Eles podem solicitar suporte da associação para organizar eventos, mas não necessariamente todas as pessoas que são associadas vão organizar eventos. Nesse momento, a gente tem mais de 100 pessoas associadas. A maior parte delas não estão organizando eventos nesse momento. E esse é praticamente o nosso único benefício para os nossos associados. A gente costumava ter um benefício de desconto em ingressos, que era o que trazia muita gente para a associação, só que esse benefício acabou não se provando financeiramente viável ao longo do tempo, à medida que a Python Brasil foi ficando mais cara. Isso ajudava a quebrar o caixa da Python Brasil. Então, não fazia mais sentido. Esse benefício ele foi retirado. E, atualmente, os benefícios são eleger os nossos representantes e solicitar apoio para organizar um evento. Botar na cidade séria. Mas aí todo mundo está podendo. Essa é a parte mais difícil. Nesse momento, a gente está abrindo a votação de cidade sede para qualquer pessoa. Então, realmente, nem esse benefício a gente tem para dizer que só o associado pode votar. Então, se a gente não tem benefícios para oferecer, como é que a gente vai esperar que as pessoas se associem à nossa comunidade, à nossa associação? Isso nem faz sentido, né, gente? Então,
Outro ponto, que a gente tem um problema recorrente há muitos anos, e também, se vocês forem olhar nas atas, vocês vão ver que acontece desde o começo, a gente tem quase 20 anos de Associação Python no Brasil, e a gente tem quase 20 anos do mesmo problema, que chama cartão de crédito. A gente tem uma conta no Banco do Brasil, que a minha gestão tentou conseguir um cartão de crédito lá, não deu certo. A gestão da gente está tentando, não deu certo. Aí eu fui olhar as atas esses dias atrás, em 2013 tinha gente tentando fazer a mesma coisa, não estava dando certo. Então, assim, por sermos uma associação e não um CNPJ que visa lucro, a gente tem restrições. E nem sempre essas restrições favorecem a gente. A gente tenta facilitar ao máximo a vida dos outros, mas não necessariamente as pessoas facilitam a nossa, tá? A gente também tem um outro grande problema na nossa associação, que é o fato de que tem poucas pessoas interessadas em assumir a responsabilidade sobre a associação. Já fazem 4 eleições que, basicamente, as chapas ganham por WO. Ganham por falta de concorrência. Porque só tem, 4 pessoas disponíveis para assumirem a Associação Python no Brasil. A gente não tem uma democracia de poder escolher. A gente está, por mais que, assim, a chapa da Ju tenha sido uma excelente escolha, tá, gente? Eu não estou reclamando. Mas a gente não tem poder de escolha. Porque ninguém quer esse problema para sua vida. Ninguém quer essa responsabilidade. E aí, a gente tem uma associação que a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã dela se a gente não tem uma previsibilidade de outras pessoas para assumirem essa responsabilidade. E a mesma coisa para os eventos de Python. Existem muitas pessoas interessadas em participar, mas poucas pessoas interessadas em organizar. Quando a gente realmente quer usufruir de alguma coisa, a gente deveria estar pensando como comunidade em também ajudar a manter. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. E assim, em relação à associação, eu concordo que é um compromisso de 2 anos que você tem que assumir. E é uma coisa assim um pouco mais pesada. Mas em relação aos eventos, eu não entendo realmente por que está acontecendo. Porque assim, cada tarefa que for feita por alguém não precisa ser feita pelos outros. Você não precisa chegar no evento e fazer todas as coisas que tem lá. Se você fizer uma coisa, já é uma coisa a menos. A gente não precisa de uma pessoa fazendo todas as coisas. A gente precisa de muitas pessoas fazendo uma coisa. E, bom, como que é o panorama, então, atual da comunidade, né? Como que a gente está hoje em dia, depois de todo esse processo que a gente acabou de mencionar? Hoje em dia, nós estamos com 19 anos com a Python Brasil, estamos quase completando os 20 anos da PIB. A Python Brasil, o evento, né, já vai para a sua 22ª edição, tem o título de ser o maior evento de Python da América Latina. Nós temos mais de 5 eventos regionais acontecendo todos os anos. E nós temos também o título de ser a maior comunidade PyLates do mundo. Então, o PyLates ele tem vários capítulos, né, ele é dividido em capítulos pelo mundo. E o Brasil já passou os Estados Unidos no número de capítulos ativos. Nós temos mais de 30 capítulos ativos no Brasil. E, inclusive, o nosso capítulo foi o 4º a ser criado no Brasil, é um dos mais antigos. E, assim, os Estados Unidos era o que tinha o maior número, porque foi lá que surgiu a iniciativa. Mas com tudo isso que a gente comentou sobre o quão inclusiva a comunidade está sendo, como os eventos Python estão sendo organizados, todas as iniciativas para a diversidade e inclusão, nós conseguimos o título de ser o país com o maior número de capítulos. Então, isso é uma grande vitória para a gente também. Aí a gente tem algumas fotinhas dos últimos eventos de Python que foram realizados aqui no estado de São Paulo. Esse foi antes da pandemia. Esse foi em Ribeirão Preto, a gente teve um recorde de participação, foram 893 pessoas. Isso porque a gente descobriu que a maior parte da organização não fez GQ, tá, gente? Então a gente tem umas 30 pessoas na organização que não está nem nesse número. E essa daqui é a foto oficial do ano passado, que foi a Python Brasil em São Paulo. Então, também teve 750 inscritos e a gente fechou as inscrições e não admitiu mais gente, mas tinha muita gente pedindo para comprar ingresso, só que como a gente já tinha fechado os fornecedores, isso ficava um tanto inviável. Então, a gente já consegue ver que os números, apesar da pandemia, já estão voltando aos níveis que estavam na época que foi em 2019 em Ribeirão Preto. Assim, essa foto aí, gente, é só de metade, porque a gente escolheu um local que não dava para tirar foto de todo mundo.
A fotógrafa tentou, mas foi complicado. A gente tentou insistir muito, falou pra ela, não, mas uma foto oficial tem que ser de todas as pessoas, não cabia. Então fazer o quê? E bom, e aqui a gente gostaria de deixar um convite, então, para vocês participarem dos próximos eventos da comunidade Python. O mais perto para quem está aqui em Campinas vai ser o Caipira, São Carlos, são 2 horinhas de carro daqui. Vai acontecer no feriado de Corpus Christi, dia 4 e 7 de junho. Os ingressos já estão à venda, então caipira.python.org.br ou o QR Code que está aqui. E nós também gostaríamos de estender o convite para quem puder ir na Python Brasil, né, que é o nosso maior evento, que vai acontecer de 14 a 19 de outubro em Florianópolis. Também tem ingressos à venda aqui no outro QR Code. E espero que a gente tenha conseguido convencer vocês que os eventos de Python são muito legais e que queiram participar também. E, bom, por último, quem tiver interesse em se associar à Associação Python Brasil, no site api.python.org.br tem o link para a associação. O valor atual vai ser atualizado dia 27 de abril. Então, se vocês se associarem agora, vocês já conseguem pegar o valor de 13 anos atrás. Então, um belo desconto aí. E era isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar hoje. Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Nossa, vocês não chamam, obrigado. Tem que ligar, tem que ligar. Oi. Obrigado pela palestra, obrigado por terem vindo participar aqui com a gente. Só um testemunho, na edição de Ribeirão Preto, 2019, eu acho, eu palestrei lá sobre software livre e código aberto, foi bem legal. Eu nunca tinha ido à Python Brasil, então eu escrevi uma palestra para falar sobre o que é software livre, código aberto, licença e tudo mais. Realmente é um evento muito bacana de vocês, então parabéns pelo movimento que vocês fazem. E eu sempre recomendo que o pessoal participe, assim, mesmo que não seja da área de Python, seja uma pessoa que desenvolve Python, mas que participe dos eventos para falar sobre software livre, às vezes sobre Debian, se for o caso, e tudo mais, para tentar sobre todos de tecnologia, né? Então, sempre tentar juntar essas áreas aí. Muito bacana, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença no evento e realmente a gente tem essa tendência de não aceitar só propostas em relação a Python. Eu estava na organização de 2019, eu lembro da sua palestra, foi uma excelente proposta, então assim, se vocês escreverem uma boa proposta, tudo bem que a concorrência é um pouquinho alta, mas existe sempre espaço para isso. Venham falar também das comunidades de vocês, dos problemas que vocês enfrentam, dos aprendizados de vocês, porque assim, a gente está num nicho muito difícil que é manter uma comunidade viva. Então, todos os aprendizados que a gente puder trocar vai ser muito engrandecedor para a gente. Opa, aí. Eu achei muito impressionante essas fotos aí, porque tem muita gente no evento. E o que vocês acham que fez as iniciativas de diversidade dar tão certo na comunidade Python? Coisas que talvez a gente pudesse aplicar na comunidade Debian. Se é que é possível identificar alguma coisa específica. Olha, eu diria que a história da comunidade Python com a inclusão, ela já vem do criador da linguagem. O próprio Guido, ele está sempre usando camiseta de PyLadies e ele sempre se posiciona em relação a isso. Então, assim, a gente já tem essa diretriz, por mais que ela tenha demorado um tanto de tempo para chegar aqui no Brasil, ela sempre é pautada. Ela sempre é pautada internacionalmente e ela vai caminhando. Isso é uma diretriz da linguagem e eu acho que isso ajudou muito. Porque, assim, as próprias pessoas que chegam na linguagem, elas já têm essa noção de que até o criador da linguagem tem essa posição, ele tem essa visão e ele tem esse posicionamento de tentar estender a tecnologia a grupos subrepresentados. Para mim, esse é o ponto mais diferencial do Python. Dado que o próprio criador da linguagem tem essa visão, a Python Software Foundation, que é a instituição sem fins lucrativos que mantém a linguagem Python, ela tem algumas iniciativas de diversidade e inclusão. Isso fez com que os eventos começassem a pensar mais em diversidade e inclusão. O nosso form de inscrição,
ele tem trocentas perguntas pessoais por causa disso. Porque a gente tem que fazer um recorte depois. Porque a Python Software Foundation, ela quer saber se tudo aquilo que a gente prometeu fazer de diversidade e inclusão está sendo feito. Então, assim, eu acho que uma diretriz superior ajuda muito, ajuda demais. Só que o fato da gente também ter pessoas muito dispostas a incentivar pessoas de grupos subrepresentados ajuda muito. Tipo, lá em São Carlos, quando nós começamos o Pilates, a gente não entendia nada de Python, a gente nunca tinha codado Python uma linha. Chegou o professor Fernando Massadori em uma palestra que a gente chamou ele para dar lá em São Carlos, e ele apresentou o Pilates na palestra dele. Antes de começar a palestra dele, ele falou, então, eu fui para Natal, lá tem um grupo de mulheres que programam em Python, eu acho que eles deveriam ter um grupo aqui também. Tipo, simplesmente tem pessoas que não necessariamente fazem parte desse grupo falando sobre isso, levando essa palavra mais longe e tentando trazer mais pessoas para esse local. E aí, claro, quase todas as mulheres que estavam naquele departamento, que eu era uma dessas pessoas, a gente não estava sentada assistindo a palestra. A gente estava lá no fundo do auditório, lendo QR Code de quem ia entrar para a palestra, porque nós éramos muito poucas. E justamente por isso a gente fazia o impossível para estar em todos os lugares. Então, assim, a gente viu o professor Massadori falando isso e a gente falou, nossa, a gente vai anotar aqui, que depois a gente vê. Porque nesse momento a gente vai ter que salvar o semestre. E aí, mais ou menos um mês depois, a gente conseguiu parar para fazer uma reunião para falar, nossa, a gente realmente gostou daquela ideia. Vamos começar um grupo de mulheres que programam em Python? Nunca ninguém de nós tinha codado uma linha de Python. E aí é onde vem outras pessoas aliadas que ajudaram muito a gente. Um exemplo é o Luiz, lá de São Carlos. A gente não sabia uma linha de Python. O Luiz ensinou muito Python pra gente. Então, poxa, a gente teve muito incentivo. Vocês podem fazer a diferença. Tipo, esses dias, o organizador da Python Sul me mandou uma mensagem falando, olha, tem uma das meninas aqui em Londrina que queria começar um grupo de Python. Posso passar o seu contato para você conversar com ela? Claro! Isso é muito importante. São pessoas tentando fazer essa ponte, tentando incentivar mais pessoas. Então, assim, se vocês realmente tiverem esse interesse, eu acho que cada pessoa pode fazer a diferença. Não é exatamente uma pergunta, mas é que a pergunta do Samuca me pega muito, pessoalmente, porque no meu primeiro evento de Python que eu participei, eu sofri uma situação de assédio de um cara. E eu não precisei lidar com isso. As pessoas lidaram por mim. Então, as mulheres que estavam ao meu redor me tiraram daquela situação e os caras que estavam ao redor foram resolver com o assediador. Eu não precisei lidar, eu simplesmente saí andando. Então, assim, acho que isso não vale só para assédio, vale para todas as outras, qualquer outra forma de preconceito, para homofobia, para racismo, para qualquer outra coisa. Quem tem que resolver a situação são os aliados. Se a gente quer criar uma comunidade em que as mulheres estão se sentindo confortável, a gente precisa fazer elas se sentirem confortável. E não são as 2, 3 mulheres que estão lá que são capazes de fazer isso, são vocês, são os caras, entendeu? Então, desculpa me meter na palestra, mas acho que é muito pessoal. Eu acho que só você ter esse interesse já faz muita diferença. Eu acho que você já deve pensar em muitas coisas. Então, obrigada por ter explicado. Com certeza. Eu entendo e achei maravilhosa essa colocação, né, esse testemunho, mas institucionalmente, como vocês se respaldam disso, né, dentro da organização? Todos os eventos de Python, eles, inclusive, isso também é uma diretriz da PSF. Em geral, né, assim, no funcionamento geral. Isso é uma restrição da PSF, então quer dizer que vem de cima. Todo evento de Python tem que ter um código de conduta e um time de resposta. Time de resposta é justamente o que a Belisa falou. As pessoas que vão lidar com as situações para que todas as pessoas se sintam confortáveis. Se acontecer alguma intercorrência nesse evento, existem pessoas da comunidade já dispostas e posicionadas para lidar com aqueles... Existe um código? Existe um código. Escrito, organizado. Sim, existe um código. Sim. Inclusive, no nosso ingresso tem lá, eu aceito o código de conduta, porque senão a gente nem aceita a pessoa no evento. Ela não tem outra opção, exceto aceitar o código de conduta. Maravilhoso.
E sim, tem os times de respostas, a gente costuma dispor eles em cada sala de apresentação, para realmente, tipo, ter esse respaldo em todos os lugares. A gente tem 4 trilhas, tem 4 pessoas de time de resposta ali e mais gente circulando pelo espaço. Então, assim, já é uma coisa bem organizada e é uma das coisas que a gente acha que é mais importante para que, para que os nossos eventos estejam sempre prontos para lidarem com essas situações. Raramente acontece. Tem anos que a gente não tem um reparte. Isso deixa a gente extremamente satisfeito. E é um lugar seguro, né? Acho que por isso que tem tanta representatividade feminina. Sim. Você queria perguntar? Pode ir. Eu já fiz uma pergunta. Faço 2. Vai ser um incidente da outra palestra lá. Eu perguntei mais. Como que é a representação do Python Brasil nos eventos internacionais de Python? Costumam ter palestrantes? Sim, eu posso falar porque eu costumo participar da PyCon US, que é o maior evento de Python do mundo, que acontece nos Estados Unidos. A gente tem um grupo no Telegram que chama BX na PyCon, onde a gente se reúne as pessoas que têm interesse em participar dos eventos internacionais. E, normalmente, a PSF consegue patrocinar pessoas que têm interesse em ir. Então, se você pedir o grant no site deles, você consegue $2.000 para ir para o evento. E isso é um incentivo muito grande para a gente. Então, todos os anos nós temos as pessoas que se interessam nos eventos, compartilham, tipo, tem chamada de palestras para a PyCon na Itália aberta. A pessoa se inscreve, e aí se você conseguir o grant, você vai, e sempre tem um grupo de pessoas que vão estar junto com você. Então, a maioria costuma ir na PyCon US, porque o grant é maior, né? Esse ano, acho que nós temos uns 4 ou 5 brasileiros que vão apresentar atividades lá, então a gente está sempre representando. E é um incentivo muito grande, né, que a PSF faz de trazer pessoas de outros locais conseguirem acessar esse evento também. E sempre tem pessoas que palestram nos eventos se apresentando no Brasil. Você comentou sobre o grupo no Telegram, isso me lembrou de uma outra pergunta que eu tinha. Quais são os canais de comunicação da associação? A gente não falou por isso. É verdade. Essencialmente, um grupo de discussion no GitHub, um blog, e a gente tem redes sociais. Instagram, para quem gosta de rolar feed e esse tipo de coisa. Mas a gente, institucionalmente, todas as nossas comunicações são feitas via e-mail e via GitHub discussions. Isso. Nenhuma pergunta mais? Pessoal, muito obrigado pela palestra de vocês, muito legal. Vamos trocar mais figurinha, venham mais. A gente vai mandar o nosso povo lá também, né? Esperamos vocês no evento. Vai ter cupom de desconto na Lightning Tab. Como é que é? Como é que é? Vai ter cupom de desconto da Python Brasil nas Lightning Tab. Nossa, hoje é só como é bom ver comunidade rica, né, gente? Nossa, muito obrigado, Nina, muito legal. Vamos.